Vamos estender a nossa marca. Vamos abençoar o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite, Pai, uma alegria, Pai, estarmos aqui mais uma vez na sua casa, Pai, e acima de tudo, Pai, sermos ovelhas do seu pasto, Pai. Obrigado pela vida do pastor Marcos, Pai. Eu não sei o que ele vai pregar, qual a palavra o Senhor colocou no coração dele, mas eu sei que vai ser bênção. Nós vamos sair daqui abastecidos e melhor que quando entramos, Pai, nesta igreja. Vamos para nossas casas abastecidos para encarar este mundo aí que a gente sabe que é mau, mas nós temos um refúgio que é o Senhor, e o Senhor vai nos trazer essa palavra agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer algo aqui que Deus tem colocado no meu coração. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi assunto no céu, a Bíblia diz que ele preparou lá um lugar e ele está sentado à direita de Deus, e também deu esse poder à igreja para sentar nas regiões celestiais com Cristo. Então, e lá mesmo em Lucas 9 fala também que quando Jesus ele escolheu os 12 discípulos, ele deu autoridade a esses discípulos para que eles orassem, para que os demônios fugissem, e toda e qualquer situação que havia na vida das pessoas, seja enfermidades, situações, elas batiam em retirada. Então eu quero que nessa noite você olhe com a pessoa que está do teu lado, e você vai ser profeta na vida dela hoje. Você vai profetizar. Se ela está enferma, nós oramos, mas você vai dizer para ela assim: olha, nós somos reis e sacerdotes, nós temos autoridade. Então ore por essa pessoa agora. Manda bala aí, meu irmão. Ore mesmo, abre a boca. Essa igreja está muito paradinha, né? Você não veio aqui para receber. Você veio aqui para abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você já orou, pode sentar. Se você não terminou, não se preocupa não, pode orar. Se Deus está falando no teu coração. Irmãos, deixa eu te dizer algo nessa noite. Você está orando, não se preocupa não, pode orar. Eu tenho tido nesses dias uma visão diferente do que é ser igreja. O Espírito de Deus tem me incomodado nesses dias, para ter uma noção do que é ser igreja. Você já parou para pensar o que é ser igreja? Né? Por que Deus escolheu você, tirou de onde você estava e trouxe você para esse lugar? Você já parou para pensar? O que Deus quer de você nesses dias? Você nunca vai ouvir de mim aqui, né? Eu não sou um bom pregador, nem tenho pretensão de ser, mas uma coisa eu tenho vontade de ser: alguém que toca nas vidas. Aleluia.
Porque Jesus, Ele queria transformar vidas. E muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e não nos preocupamos com o mais essencial, que é fazer a vontade de Deus. Eu quero falar hoje, o tema que eu vou dizer hoje é herdeiros do reino. A Bíblia, ela começa, abre lá comigo, já vamos ter o texto aqui, Romanos 8, 17, vai lá comigo. Vai no 14, tá 8, Romanos 8, do 14 ao 17. Diz assim no versículo 14 de Romanos 8: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora você pega, dá um pulinho na frente, você vai lá em Hebreus 12, 28. Segura aí em Romanos 8, vai lá em Hebreus 12, 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse louvor, pela geração que o Senhor tem levantado nesse lugar. Eu quero abençoar cada um deles em nome de Jesus, declarando o Senhor mesmo pondo a sua mão, guardando eles no físico, nas suas emoções, no espírito. Deus, eu declaro que essa geração é uma geração que vai tocar vidas, é uma geração que vai impactar vidas em nome de Jesus. Por isso, guarda a vida de cada um deles no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, voltando um pouquinho lá, volta lá em Romanos, né? Eu quero que você guarde um pouco, depois nós vamos voltar em Hebreus aqui. Mas eu quero destacar algumas coisas em relação a essa questão do reino de Deus, né? Romanos 8 aqui, 17. Aqui ele fala, principalmente no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Há duas coisas aqui que fala aqui, que é sofrimento e glória, né? Tem muitos cristãos hoje que eles estão preocupados mais com a glória, com a vida fácil, com as coisas tudo fácil, né? A geração que fala aí, essa questão do fast, tudo tem que ser da hora que você quer, não é a vontade de Deus, né? Tudo tem que ser do teu jeito. Mas a Bíblia, aqui ela não fala isso. Ela fala que nós vamos herdar aqui um reino, né? O reino de Deus sobre as nossas vidas. Então esse reino, ele implica muitas coisas. Então nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então o que você está herdando? Você está herdando um reino, né? No qual aqui fala sobre a glória de Deus, e fala também de você passar por situações, por dificuldade, você viver momentos onde vai haver sofrimento, mas também vai haver livramento, vai haver também a glória de Deus sobre a tua vida, né? Mas nós queremos a herança somente aquilo que não é favorável. E eu comecei a pensar, por quê? Sobre essa questão. Porque eu tenho visto hoje a igreja, ela vem para receber, mas ela nunca está motivada a dar.
sempre voltada para si mesmo. E nós precisamos começar a trabalhar nisso na nossa vida, porque vai virar um mau costume. Imagina que Deus, um momento, Ele chegar para você e dizer não, ou espera, não é agora, não é o momento. Qual é o teu comportamento em relação ao reino de Deus? Porque herdar o reino, se somos filhos, a Bíblia fala que nós temos uma autoridade sobre a nossa vida, e nós temos o quê? Que responder a isso. Se você é filho, você responde ao seu pai. Então, você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Porque o que é o reino de Deus? O que é o reino? O que é o reino de Deus para você? Você tem em mente o que é o reino de Deus? Você já parou e buscou na palavra de Deus o que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus para você? Por que Deus te adotou, trouxe você para ser filho, pagou o preço? Você sabe? Estou vendo um silêncio. Talvez você não parou para pensar. Você só foi preparado para receber. Você não está preparado para dar. Você não está preparado para assumir responsabilidades. Porque o reino exige de nós também responsabilidade. O que o reino de Deus não é? Você já parou para pensar? A Bíblia diz que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é paz, alegria no Espírito. Alegria no Espírito. E muitas vezes nós pegamos o caminho contrário daquilo que a palavra de Deus diz em relação ao reino de Deus. Então nós, como igreja, nesses dias, nós precisamos parar. Nós precisamos refletir e entender o que é o reino de Deus. Porque se o reino de Deus não é bebida, não é comida, não são coisas naturais, o que é o reino de Deus? Para você e para mim. O que é o reino de Deus para você? E eu tenho lidado muito com essa questão, porque eu tenho me aproximado de muitas pessoas, conversado com várias pessoas, e pessoas que estão um tempo na igreja, caminhando um tempo com Jesus e ainda não têm noção do que eles são herdeiros. Não tem noção. Nós estamos vivendo hoje uma igreja infantil, uma igreja que visa só o bem-estar, o prazer. Não é? O reino de Deus é muito mais que isso. O reino de Deus exige de nós perseverança, compromisso. É isso. E nós vamos ver no decorrer hoje. Essa mensagem não é para você ficar confortável, não. É para você mexer na cadeira mesmo. Viu? Eu quero levar você a pensar. Porque nós estamos acostumados que os outros têm que pensar por mim. Não, você tem que pensar. Porque um dia você vai deixar esse mundo e você vai estar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. E aí, qual será a tua resposta diante daquilo que Deus te deu como herança? Eu não tive tempo. Aí Deus vai dizer para você, mas todos tinham 24 horas por dia. Eu tinha 24 horas para todos. Ou só para mim? Ou só para os pastores, só para os líderes? Não. O dia tem 24 horas para todo mundo resolver as suas questões, mas também viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele envolve, irmãos, muitas coisas. E não é isso que nós estamos vivendo, esse prazer, toda essa coisa natural, não é? Irmãos, a igreja desses dias, ela está sendo preparada para que ela possa realmente
corresponder como a esposa de Cristo, vivendo inteiramente para Ele, envolvida totalmente nas coisas dele. E eu quero levar você nessa noite, a desafiar você, a mexer com você, porque eu vejo uma paranoia de que tudo tem que ser como eu quero. Não, não é como você quer. O reino de Deus é como Deus quer, da forma como Ele quer, e principalmente é Ele que realiza, querer realizar em nós. Amém. Então eu vou provocar você, né? Então você não vai ouvir aqui coisas, talvez você me aqui hoje, Deus vai falar comigo, porque eu vou sair daqui abençoado, Deus vai me ouvir amanhã na segunda-feira, amanhã eu vou vender isso, vou vender aquilo, vou comprar aquilo. Não, você vai sair daqui desejando, para você levantar de manhã, perguntar assim: o que o reino de Deus tem para me oferecer? O que a presença de Deus tem para me oferecer? É isso. Porque a gente, irmãos, eu estou vendo isso, né? As pessoas estão ocupadas demais, envolvidas demais, não tem espaço para Deus, não param para ouvir Deus. Olha aqui, vamos ler esse texto de Lucas 14, 15, vamos lá. Volta lá. Vamos hoje dar uma temperada aí na palavra, porque eu quero mexer com o teu brilho hoje. Lucas 14, 15. Vai lá. Olha o que diz aí. Olha o que diz aqui. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo, preciso ver, rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Olha quanta desculpa nós podemos achar para não estar na presença de Deus, para não ouvir a palavra de Deus, para não se envolver com o reino de Deus. Aqui, irmãos, é o cenário daquilo que Jesus está mostrando. Ele está falando de uma grande ceia, ele está falando de um convite a coisas muito melhores no reino de Deus. Se o reino de Deus não é comida, não é bebida, o que é o reino de Deus? Aqui ele está falando assim: olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O que é comer pão no reino de Deus? Você sabe? Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Você já parou para pensar que você tem que se alimentar do pão do reino de Deus, o pão que veio do céu, para você ser fortalecido, para você entender o que é ser herdeiro, o herdeiro de Cristo? Irmãos, então a primeira receita, a primeira dieta para você nessa noite: se alimente do pão verdadeiro, se alimente do pão da vida. Você é envolvido com o reino de Deus, então você tem que se alimentar com o pão da vida. O essencial para você não é o pão que está aí fora, é o pão da vida. Você tem que se alimentar com o pão da vida, o pão diário que te sustenta, que te fortalece. Porque aquele que se alimenta do pão da vida, ele tem o reino dentro dele. Porque a Bíblia diz que Jesus disse: o reino está dentro de você. Dentro de você. E como é que nós vamos manifestar o reino de Deus?
A Bíblia está dizendo ali em Hebreus que nós recebemos um reino, nós estamos herdando um reino. E eu quero dizer para você, o que você tem passado desse reino? Quais são as suas motivações de pregar o reino de Deus? Nós precisamos nesses dias, como igreja, sermos ousados para pregar o reino de Deus, mas principalmente se alimentar do pão do reino, o pão que dá vida, o pão que cura, o pão que liberta, o pão que traz alegria verdadeira no Espírito, que é Jesus Cristo. Amém. Esse é o verdadeiro pão. E nós estamos, irmãos, nós estamos fraquejando como igreja. Nós temos que alimentar muito mais. E a melhor dieta, irmão, é quando você se alimenta do pão da vida. Eu comecei a pontuar algumas coisas em relação ao reino. O que é para você? Quais são os princípios desse reino que você herdou? Você se alimenta desse pão. Você é filho. Você expressa o reino. Quais são as características desse reino? Você tem alguma imagem disso? Uma resposta disso? O que é o reino de Deus para você? Alguém poderia manifestar? O que é o reino de Deus para você? Seria amor? O reino de Deus é amor. Por isso que a Bíblia diz: amai os seus inimigos. É fácil amar o seu inimigo? Não, irmãos. A primeira característica do reino de Deus, que você herda de Deus, é o amor. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Eu vejo isso como um alerta de Deus para nós. Os últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe por quê? Porque nós estamos voltados muitas vezes para amar a nós mesmos, amar os nossos desejos, amar as nossas vontades. Quantos não estão abrindo mão do amor? Hein? Amor da família. Em troca do quê? Do pão. Sabe por que o amor esfria? Porque nós não nos alimentamos do pão da vida. Sabe por que a igreja está esfriando? Sabe por que as famílias estão se acabando? Porque nós não nos alimentamos do pão da vida e o amor em nós se esfria. É para ficar sério. E é parar para pensar, irmão. Eu não quero ser popular, nunca desejei ser, não vou ser. Porque eu quero pregar a verdade. Porque eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com o reino de Deus. E quando você tem compromisso com o reino, você fala do amor de Deus. Outra característica, você poderia dar alguma outra aí? Não, eu tenho 4 aqui, mas eu sei que você tem. Qual que é a outra aí que você poderia dar do reino de Deus? Perdão, está aqui. Mais alguém aí? Paz. Mais alguém? Alegria. Alegria. Justiça. Sabedoria. Justiça, irmãos. Eu coloquei aqui justiça. Como é que você lida? O Rafael falou assim, que a justiça nossa é um trapo de imundície. Porque a justiça do homem não é a justiça de Deus. O amor diz que você tem que amar os seus inimigos. A justiça de Deus leva você, sabe o quê? A perdoar aqueles que te ofenderam. Você é capaz de perdoar aquele que te ofendeu? E eu sei, eu digo para você que há muitas pessoas aqui que estão sentadas aqui hoje, que se dizem filhos de Deus, têm a maior dificuldade de perdoar, têm dificuldade de praticar a justiça, porque não se alimentam do pão da vida. Justiça é quando você sofre o dano,
Você está preparado para sofrer ou não? A Bíblia diz que se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Porque tem crente que diz assim: toma lá da cara. E a Bíblia diz que não. Se alguém te ferir uma face, dê a outra. Sabe por que hoje nós estamos vivendo um clube dentro da igreja? Porque ninguém quer sofrer. Eu não nasci para sofrer. Então você está no lugar errado. Você tem que ir frequentar alguns outros lugares. Porque cristão, ele passa por sofrimento. Ele não vive, mas ele passa. Ele passa. Passa por nós. Então, irmãos, eu não sei o que você veio preparado para ouvir, mas você vai ouvir aquilo que Deus tem. Irmãos, nós precisamos praticar a justiça. Você quer ver, irmãos? Olha aqui, vai em Isaías. Vai em Isaías. Isaías 32. Isaías 32. Versículo 17. Olha o que diz aí. O efeito da justiça será o quê? Paz. E o fruto da justiça será o quê? Repouso, segurança, alguns dias, para sempre. Você quer ter segurança? Você quer ser herdeiro? Você quer fazer a vontade de Deus? Faça justiça. Seja justo com as coisas. Seja honesto. Tenha caráter. Tenha humildade. Enfrente os seus problemas. Errou, peça perdão. Volte atrás. Olhe para Deus. Construa algo na sua vida. É isso que Deus está chamando a igreja para esses dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o irmão que está ao teu lado? Você sabe das lutas dele ou não? Você está disposto a orar por ele, para que Deus faça justiça nessa situação? Isso é a prática da igreja. Eu me incomodo quando as pessoas dizem: pastor, eu estou com uma dificuldade, um problema. Eu pergunto assim: por quantas pessoas você já orou hoje? Quantas pessoas Deus pôs no teu caminho para você abençoar, praticar a justiça, e você se omitiu em relação àquilo? Então você quer paz? Você quer segurança? Pratique justiça. Irmãos, eu estou falando aqui de propriedades do reino de Deus. Se você entende que você é filho, você é herdeiro, você é cordeiro com Cristo, você está sentado nas regiões celestiais com Cristo, você tem que praticar justiça. Então eu tenho que praticar amor, né? A Bíblia diz na 1 Coríntios 13, diz o quê? Se eu não tiver amor, eu nada serei. E às vezes praticar amor não é lá fora, não, ou nem aqui na igreja, é lá na tua casa, é lá com o teu pai, é lá com a tua mãe, é com o teu marido. Porque praticar amor aqui na igreja, Chicão, ô Chicão, glória a Deus, eu te amo, cara. Mas e aí? Lá fora. E lá? Olha que o cara te pede algo. Dá para você ir comigo em tal lugar? Não, pai, você não sabe. Nossa, eu tenho um compromisso inadiável. Não dá. Irmãos, não podemos viver mais assim. Não dá. Não é possível. A igreja, ela tem que acordar nesses dias.
Enquanto eu estava meditando nesses textos, eu fiquei pensando lá quando Maria, ela é engravida e ela sai grávida, andando, fugindo. De repente ela chega lá no lugar, em Belém, para dar luz. José preocupado. Você já ficou preocupado? E todo lugar ocupado, né? Aí, quando Jesus dá a luz, onde ele é colocado? No manjedouro. Porque ele não tinha recurso? Né? Não, porque ele queria ensinar a igreja esses dias que às vezes a igreja precisa ir para onde o dono da igreja foi, para a manjedoura, não para o palácio. Tem muita gente que quer passar largo da manjedoura, mas o lugar dos coerdeiros, herdeiros com Cristo, muitas vezes é lá na manjedoura. Porque lá muitas vezes você sente o frio. Lá você sente também o bafo do boi. Irmãos, nós estamos lidando com muitas facilidades, e isso tem roubado o primeiro amor da igreja, o amor com o meu irmão que está do lado. Porque eu me preparo, você se prepara como filho de Deus, como herdeiro, para vir para a casa de Deus. Para quê? Para receber ou para se doar? Para se doar. Demorou para mim entender isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou tentando. Eu vou chegar lá. Gostaria que você também pensasse assim. Você já pensou nisso? Então nós falamos aqui, primeiro, o amor. Você deve amar o seu inimigo. Olha, eu vou contar para você algo. Um dia eu sofri um dano. Aliás, sofri muitos, mas um deles é recente agora. Tem um indivíduo, vizinho meu, cara, pensa no cara abençoado, usuário, o cara vive no chapadão. E um dia eu estou vindo para a igreja, peguei meu carro da garagem, tirei o carro, pus do lado, assim, no meu portão, bem do lado, longe dele. E justo naquela hora, o diabo fala assim: vai dar uma voltinha, cara, vai lá buscar o bagulho lá. Ele sai de lá, atravessa toda a rua e bate na porta do meu carro. Aí o Espírito diz: não, cara, de jeito nenhum, nem orar por ele, porra. Irmãos, eu falei: Deus, e agora? Situação, arrumar carro, dinheiro, isso aí tudo. E aquilo foi no meu coração, foi fervendo. Eu todo dia falava. O dia que eu parei e eu olhei de cima da minha casa, olhei e vi ele lá com o bonezão totalmente louco. Eu falei: Jesus, abençoe esse cara. Eu não sei como abençoe. Irmãos, Deus moveu situação. Veio recurso, eu arrumei meu carro, estou com arrumado. Mas Deus me ensinou algo: amar aqueles que precisam ser amados. Então, o primeiro desafio da igreja nesse dia é amar. É amar. O segundo é praticar a justiça. E o terceiro é o perdão. Irmãos, quando eu fui ver isso aqui, eu comecei lá, fui lá na oração do Pai Nosso.
Aí moeu tudo. Aí a patrola de Deus passa. Não entendi. Vamos lá, Mateus 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 9. Eu quero ler a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que significa ver o teu reino? É a prática. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas. Irmãos, quando eu li isso aqui, a parte B do 12, assim como eu pus assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Deixa eu dizer para você: você tem coragem de oração? Senhor, perdoa a minha dívida, porque eu tenho perdoado aqueles que me devem. Porque quando a primeira pessoa, meu irmão, falar para os outros é fácil. Não, irmão, vai lá, perdoa. Você já aconselhou pessoas assim? Não, principalmente casais, não, vai lá, reconcilia. Mas e a hora que chega a tua vez? Não, vai lá. Não, vai lá, fala com ele, fala com ela. Não, isso é demais. Irmãos, deixa eu falar para você: perdão é uma via de ir e volta. Você só recebe quando você dá. As coisas só mudam quando você muda. Então, eu quero que você ore, quando você lê aqui a oração do Pai Nosso, não fale para os outros, fale para você: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Essa é a prática da igreja, irmãos. É isso que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo isso hoje. Ah, pastor, você está colocando peso. Você vai ter que pensar em orar, refletir e saber o que é o reino de Deus. Porque o dia que você sair deste mundo, chegar diante de Deus, você vai dizer: olha, eu nunca ouvi falar que eu tinha que perdoar os meus devedores. E também nunca me disseram que eu tinha que amar os meus inimigos. Porque hoje não se prega mais nas igrejas que você tem que perdoar, que você tem que amar os seus inimigos. Deixa ele de lado, busca a tua prosperidade, busca a tua riqueza, busca aquilo que te faz bem. É isso que está sendo pregado. Eu não quero viver assim. Eu me nego a viver assim. Eu me nego. E graças a Deus que eu estou numa igreja que a gente pensa assim. Nós pensamos assim. Pastor, eu não é? Nós pensamos assim. Nós pensamos: se um dia o meu casamento acabar, eu não presto mais nada. É assim que nós pensamos? Sim. Irmão, engole essa. Engole essa. Estão vivendo dias que precisa ser pregado honestidade. Nós estamos vendo dias, no dia seguinte: ah, pastor, mas eu sou assim. Glória a Deus, se você melhore, então. Melhore. Vá, busque o reino de Deus, busque a justiça do reino de Deus, busque o amor do reino de Deus, busque o perdão do reino de Deus. É isso. Nós temos que viver assim. Nós temos que viver assim. Sabe por quê? Porque o dia a dia vai nos esfriar. O dia a dia vai nos tirar da presença de Deus, de se alimentar do pão da vida que é Jesus. Se nós não pensarmos assim todos os dias, daqui a pouco, irmãos, nós estamos vivendo uma igreja confortável demais, light demais,
E é interessante que esses dias nós estamos falando, né, a respeito do mover, tantas coisas, né, que hoje se fala tanto em coisas proféticas, e eu dou graças a Deus que aqui nós estamos no ministério profético, né? E quando é falado aquilo, eu já fico, porque eu creio no ministério profético, né? Mas eu fico muito alerta também quando tem essas profecias que não envolve caráter, não envolve reino de Deus, eu fico alerta com isso. Então, irmãos, cuidado, leve a tua vida, o reino de Deus, no pé da letra. Procure pessoas para estar junto com você, para te orar com você, exortar você. Você tem alguém que pode te exortar? O reino de Deus é exortação. Você sabia que o reino de Deus também é exortação? Você sabia que o reino de Deus também é vara? Lembra lá em Isaías não, Jeremias? A Bíblia diz que no momento ali que Deus fala para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara, né? Por que Deus estava mostrando uma vara para Jeremias? Vara lembra o quê? Coça. Meu pai falava coça, correção, tomada de rumo. A igreja precisa estar no reino, tomada de rumo, correção, andar no caminho firme, nem direita nem para a esquerda, se alimentando, ouvindo a palavra de Deus, comendo do pão, entendendo o que é justiça, o que é amor, o que é arrependimento, o que é perdão, porque nós estamos vivendo algo assim. Então eu quero pastorear pessoas que têm compromisso com o reino. Não quero nem uma ovelha manchada. Sabe aquela ovelha que mora na cor-de-rosa, na amarela? Não quero pessoas firmadas na palavra de Deus. Irmãos, eu tenho gastado tempo com isso. Eu tenho orado para Deus, eu quero. O reino de Deus é palavra. A palavra de Deus é o pão que você tem que se alimentar. Quanto tempo você tem parado, debruçado os seus olhos na palavra de Deus, para saber qual é a vontade de Deus para sua vida? Ou você está que nem aqueles falaram da ceia? Casei, não sei como é que é, casadinho, ou comprei algo. Não. Irmãos, como diz o mineiro, batidão, palavra, servindo a Deus, procurando irmãos, oração, dando junto, servindo a Deus, buscando Deus. Tem dificuldade? Tem, mas eu estou firme, Deus está comigo, tenho irmãos, eu tenho uma igreja séria, está me amparando, eu posso abrir meu coração para alguém, eu estou no reino, estou me alimentando. Irmãos, o que vai sustentar a nossa vida nesses dias é isso. Então, vamos continuar na oração do Pai Nosso? Acho que eu estou muito empolgado. Vocês estão meio assim, mas acho que eu estou empolgado. Acho que eu estou empolgado demais. Então, versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É interessante que o pastor Welton hoje, o pastor Kelson não está aqui porque ele está pregando em São José do Rio Preto, né? Ele foi para lá. Então, irmãos, eu creio que esses dias são dias onde a igreja ela tem que manter uma postura. E a igreja, ela tem que estar em todo lugar. E é você. Você é igreja, eu sou igreja. Então, como é que eu vou refletir o reino de Deus? Andando bonitinho? Que nem eu sinto, bonitinho. Camisinha azulzinha. Botãozinho quadradinho, né, Paulinho? Tá chique, né? Isso aqui não dá nada. Você pode andar bonitinho, mas se você não se alimentar do
vão. Você não expressa nada, a não ser uma imagem falsa. É isso. É isso que eu creio que Deus está trazendo para nós hoje como algo precioso. Precioso, abrindo os nossos olhos, para que a gente não caia, irmãos. O pastor Elton deu uma palavra hoje aqui de manhã sobre identidade tremenda. Até aconselho, se você quiser, não precisa pegar a fita aqui não, o CD aqui meu não, pega do Elton, melhor. Porque você vai ficar mais confortável. Mas ele falou sobre identidade tremenda, muito forte, irmãos. E eu quero encerrar com 2 versículos aqui, que é o lugar onde você... Eu ouvi essa frase e tenho pensado muito nela. Vá lá em Efésios. Essa frase ela veio do Bill, lá de Curitiba. Nós estávamos numa reunião de pastores e ele deu uma mensagem que chama assim: reis e sacerdotes. E ele, nessa reunião, falou o seguinte: eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ele desenvolve uma mensagem em cima. Está no YouTube, se você quiser, é só entrar lá, aba, comunhão aba, e você vai ver uma pregação digital assim, reis e sacerdotes. Uma mensagem tremenda, né? Efésios, vamos lá. Eu vou chegar lá, não tem paciência comigo, eu já estou no sexagenário agora, né? Já fiz 60 anos, estou meio lento, mas vocês vão me entender, né? Efésios 2, aqui vamos do 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito de desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, o versículo 4, irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Jesus Cristo. Irmãos, aonde que Deus te colocou assentado? Nas regiões celestiais. Então, irmãos, quando você é herdeiro, Deus não deixa você viver. Irmãos, nós temos que começar a pensar. Eu vejo pessoas olhando de cima para baixo. A Bíblia diz que se você está sentado nas regiões celestiais, você olha de onde? De cima para baixo. E a Bíblia diz que tem autoridade. Olha aqui no versículo, no capítulo 1. Eu não marquei esse texto aqui, mas eu vou achar aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Versículo 21, 20. 1:20, é isso mesmo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita os lugares celestiais. Cristo assentado no trono ali com Deus à sua direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus está sentado acima de todo o principado e potestade, e Ele colocou você onde?
acima. E aonde está o principal? Debaixo do teu pé. Então, se você é herdeiro, o herdeiro com Cristo, você se alimenta do pão, você pratica o amor, você pratica a justiça, você exerce perdão, exerce amor, irmão. Os governantes desse mundo, o príncipe deste mundo, ele está debaixo dos teus pés. Então, se você quer exercer essa autoridade, no qual Cristo conquistou para mim, para você, para a igreja, você tem que praticar os princípios da palavra de Deus, principalmente em relação ao reino de Deus. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, você pense nisso. Eu quero, irmãos, eu quero que você reflita agora. Eu quero que você mantenha os seus olhos fechados, coloque a sua Bíblia no centro. Nós somos herdeiros. Põe isso primeiramente no teu coração nessa noite. Deus chamou você para ser herdeiro, herdeiro de um reino inabalável. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. O que eu vejo hoje são pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, mas estão sofrendo, porque não tomaram consciência ainda da herança que eles têm em Cristo, e não tendo conhecimento dessa herança, começam a se tornar negligentes e passam a perder o benefício que Deus tem nos dado como herdeiros. Há pessoas sofrendo hoje com tantas coisas, necessidades. Eu quero que você, nesse momento, reflita um pouco. Eu não estou aqui, eu tenho convicção que eu não estou sendo duro com você. Eu quero apenas que você saia daqui pensativo, e para que você exerça o seu direito, que foi conquistado na cruz por Cristo. E se você é cidadão do reino de Deus, você é herdeiro desse reino, algumas coisas você tem que parar e pensar. Você tem amado os seus inimigos. A Bíblia diz que amar aqueles que nos amam é fácil. E a Bíblia diz que muitas vezes os inimigos seriam da nossa própria casa. Olha, irmãos, Jesus, ele teve um traidor, mas nunca ele expôs aquele traidor. Amar o inimigo é você não expor ele, mas é você guardar a vida dele. Maridos, amem as suas esposas, guarde-as como herdeiros. Esposas, guardem os seus maridos. Filhos, guardem os seus pais. Exerçam o princípio do reino. Nós poderíamos colocar tantas coisas aqui. Eu creio que é o momento que nós, como igreja, é o momento de olhar para dentro de nós mesmos e trazer a imagem que somos. Existe uma forma de você trazer esse reino de amor, de justiça, de perdão. Então eu quero que nessa noite você
tire um tempinho para você refletir. Porque amanhã, irmão, eu digo para você que isso que eu estou dizendo aqui, certamente amanhã você desafiado. Você desafiado nisso. Olha comigo agora. Olha aí no teu íntimo. Fala, Senhor, me ajuda. Como herdeiro, como cordeiro de Cristo, como daqueles que estão herdando o reino da palavra. Vamos herdar também essa responsabilidade do reino. Jesus, Ele veio por um caminho mais simples, mais humilde, mostrando a nós o caminho que nós devemos seguir. Vamos pregar o reino, mas não um reino falso, um reino que se pode tudo, que faz tudo, que se conquista tudo, mas primeiramente um reino. Vamos pregar um reino que traz arrependimento na vida das pessoas. Vamos pregar um reino que produz uma mudança. Vamos pregar um reino que promove uma mudança no meu lar, na minha família. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Quero que o Senhor nos ajude como igreja a aplicar em nós os princípios que são exigidos daqueles que realmente são filhos e que têm a herança do teu reino. Faz dessa igreja uma igreja não só que pensa em praticar o amor, mas que pratica verdadeiramente o amor. Faz dessa igreja, Senhor, uma igreja que não dê apenas a capa, mas também a túnica. Faz dessa igreja, Senhor, uma igreja que, se for ferida numa face, vai oferecer a outra. Senhor, não faz dessa igreja um toma lá da cá, bateu, levou. Não. Vamos pregar um reino de amor. Senhor, vamos, como igreja nessa noite, abençoar todas as igrejas do Brasil, independente de placas, de denominações, se concordamos ou não concordamos. Queremos abençoar todas as igrejas que pregam a tua palavra. Abençoamos todos os líderes, pastores das igrejas aqui em Campinas e no Brasil. Em nome de Jesus, Pai, nos faz nesses dias nos alimentar com o pão do reino. Nós queremos diariamente, Senhor, ter esse pão, esse maná que vem do céu, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece. Nós não temos outro alimento, Senhor, a não ser esse. Nós não queremos outro alimento se não for esse. Como igreja, nós desejamos esse maná, Senhor, todos os dias, para que esse maná produza em nós aquilo que tem produzido, Senhor, aquilo que foi produzido nos seus discípulos. O Senhor diz lá em Lucas 19 que o Senhor escolheu os 12 e deu a eles autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, mas eles tinham que se apropriar do pão, se alimentar do pão. O Senhor nunca pregou prosperidade, vantagem. O Senhor pregou entrega, doação, amor, arrependimento, perdão. O Senhor mesmo diz que aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu reino, esse receberá ainda muito nesses dias. Assim é que eu quero, Senhor, a minha vida. E por isso estou pregando isso, Senhor.
para que recebamos o Senhor nessa noite. Essa palavra encontra no meu coração, no nosso coração como igreja, guarida, para que nós não possamos, não pensamos em ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da tua palavra. Abençoa essa igreja. Muito obrigado, Jesus, pelos irmãos que eu tenho aqui, que têm me encorajado. Obrigado pelos pastores que têm apoiado. Obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, que têm me ajudado, Senhor, a comer esse pão diário. Obrigado, Jesus, nessa noite, pelo privilégio que eu tenho de viver esse reino, viver esse amor, e poder, Senhor, saber que um dia eu vou viver esse reino eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Seja feita
Eu quero fazer um desafio para você. Eu gostaria de orar com você. Você que sente situações na tua vida que estão bloqueadas, coisas que você ainda não consegue identificar, situações que você não rompe, desejos, eu creio que está muito ligado com essa responsabilidade em relação ao reino de Deus. Então eu quero fazer um convite para você, eu quero orar com você. Eu entendo que Deus tem que colocar com essa autoridade para a gente romper alguns limites da nossa vida. Então às vezes nós estamos vivendo como o rio, nós estamos como aquela lagoa, que a água já está escurecendo e você não consegue sair dessa situação. Então eu quero fazer um desafio rapidamente. Você vem aqui, eu quero orar com você. De repente uma situação, ela tem prendido você fala, meu Deus, mas eu não saio disso, eu não consigo viver isso. Eu quero orar com você. Eu sei que Deus vai te dar algo nessa noite, irmão. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, eu queria chamar o Paulinho, isso era profético. Eu creio que esses dias são dias onde a voz profética ela vai ecoar na igreja. Mas eu gosto de um profeta, conheço ele, sei da vida dele, e toda vez que o Paulinho ele exerce esse ministério profético na igreja, eu saio daqui fortalecido, eu sei que nós temos essa autoridade. Eu tenho certeza que essa noite, olha, irmão, feche os seus olhos, o Paulinho vai orar já, mas eu quero que você pense assim: você está sentado no lugar privilegiado. Por que você não está vivendo o melhor de Deus? É porque, irmãos, você precisa nesse momento tomar posse do reino, porque ele está dentro de você. Então ouça essa oração profética, que ela vai vir contra a tua vida agora, ela vai gerar um impacto em você, em nome de Jesus. Ei,
Deus promete para Paulo que ele seria salvo, que ele seria salvo. Ele tinha o reino. E aí Deus fala para ele: e as vidas que estão contigo, por amor de ti, serão salvas também. Aleluia. Quero declarar que a tua família, que os teus amigos serão salvos, serão restaurados, porque você manifestou a glória do Senhor, porque você se manifestou, porque você se apresentou diante de Deus. Deus falou, o Espírito Santo falou: Paulo, não só a tua vida será salva, mas todos aqueles que estão contigo. Eu quero declarar em nome de Jesus, não só a tua vida, meu irmão, mas todos aqueles que estão com você, meu irmão. Todos aqueles que estão com você, todos aqueles que estão com você, Deus vai entregar nas suas mãos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça. Aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio em Deus. Eu estou vendo aqui na baixura, mas famílias que recebem o Senhor. Amigos, queridos, pessoas que estão em casa. Aleluia. Porque Deus não te deu somente a tua vida, mas Deus te deu aqueles que são caros, preciosos para você. Aleluia. Venha o sinto meu coração também, que Deus vai começar a derramar dons. Os dons espirituais são para a edificação do corpo. Os dons espirituais são para a edificação do corpo. Tem acontecido que a igreja tem manifestado poucos dons do Senhor, mas o Senhor está com pressa, meu irmão. E o Senhor vai derramar dom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dom de profecia, dom de língua, dom de interpretação de línguas, dom de curas, dom de sinais e prodígios, dom de exaltação, aleluia, dom de palavras de conhecimento, dom de sabedoria. As pessoas vão chegar perto de você e você fala: Deus tem uma palavra para você. Amém. As pessoas vão chegar na tua porta precisando de uma cura e você vai orar ao Senhor e a pessoa vai ser curada. Aleluia. O Senhor vai derramar dons, meu irmão. E a igreja precisa buscar isso. Dons do Senhor, dons de Deus. Meu Deus, me deu um dom, Senhor. Pelo menos um dom, Senhor. Mas o
coisa. O Espírito está falando comigo aqui. Tem pessoas aqui que acham que o reino de Deus é coisa passiva, aceita tudo. Não é. O reino de Deus é ousadia. Você não pode ficar passivo como você está, aceitando as derrotas, o diabo tem pisado com você, na tua família, e você está quieto, passivo, aceitando isso. Não é de Deus. Amor não é passividade, amor é compromisso com a palavra de Deus. Então não fique aí parado achando que essa passividade sua vai mudar o tempo. Não vai mudar nada na tua vida. O que vai mudar é o que você comer, você se alimentar da palavra de Deus. Então não aceite isso, saia dessa passividade, vai em frente, busca Deus, se alimente, você vai ver as coisas mudarem na tua vida. Tem muita gente passiva, achando que o tempo vai mudar. O tempo não vai mudar nada, só vai piorar. Então o que vai mudar é você sair dessa posição medíocre que hoje eu estou vivendo como igreja, e abraçar o escudo da fé, se revestir com a armadura de Deus e dizer: Deus, eu vou, porque o Senhor é comigo. Os gigantes vão cair, como aconteceu com Davi. Todo o povo de Israel tremeu quando Golias se manifestou, mas Davi disse: eu vou porque eu tenho de Deus para vencer. Davi não entrou na conversa dos passivos, dos derrotados. Ele não fez isso. Até inclusive Saul quis pôr ele na armadura. Eu não quero nada disso, eu quero o povo de Deus, porque é isso que vai me fazer vencer. Então eu não vou viver minha vida passiva, aceitando as coisas que as pessoas estão me oferecendo, que o diabo está me oferecendo, que a sociedade está me oferecendo. Não quero. Eu quero aquilo que Deus tem para mim, e eu quero aquilo que eu tenho. Eu quero dar para a minha igreja, para o meu povo. É isso que eu quero. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?